Terra prometida, terra em que manam leite e mel, mas terra onde há gigantes. Então, estamos vendo, acompanhando a partir do livro de Josué, todas as dificuldades, as lutas pelas quais o povo escolhido de Deus estava tomando posse da terra que lhe havia sido prometida. A terra foi prometida, mas era necessário lutar por ela. Não parece estranho isso? Se Deus prometeu a terra, por que o povo tem que lutar por ela? Se Deus nos prometeu uma vida debaixo da mão dele, sendo sustentados e protegidos por ele, por que temos tantas lutas? A situação é muito semelhante, porque todos nós que já cremos no sacrifício de Jesus por nós, queremos justamente relembrar aqui daqui a pouco, na ceia do Senhor, nós que cremos, já entramos na terra prometida, já estamos no reino de Deus. E o reino de Deus é justiça, é paz, é alegria, mas ainda há lutas. Nós ainda vivemos essas lutas contra os tais gigantes. Às vezes temos vitórias e às vezes temos derrotas, mas o Senhor sempre está pronto a nos restaurar. Louvado seja Deus por isso. Mas muitas dessas lutas, elas nos levarão à necessidade de fazermos escolhas. A vida é feita de escolhas. A cada momento você precisa escolher se vai por um lado ou se vai por outro, se vai fazer determinada coisa ou outra coisa. E cada escolha leva à renúncia de uma outra opção. Se você tem duas opções, escolhe uma, você está renunciando à outra, natural. Mas, além disso, cada escolha traz consequências. A vida é feita de escolhas e, portanto, é cheia de consequências. E, no caso específico do povo escolhido, na sua luta pela terra prometida, eles receberam uma orientação específica de Deus. Por meio de Moisés, se você quiser acompanhar, é uma leitura curta, está em Deuteronômio, capítulo 11. Deuteronômio, quinto livro do Pentateuco, capítulo 11, versículos 26 a 28. Deus apresentou, por meio de Moisés, a escolha básica, a base para qualquer escolha que você precise fazer na sua vida. Lemos assim: prestem atenção, hoje estou pondo diante de vocês a bênção e a maldição. Vocês terão bênção se obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, que hoje lhes estou dando, mas terão maldição se desobedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, e se afastarem do caminho que hoje lhes ordeno, para seguirem deuses desconhecidos. Idolatria. Quando, ao invés de seguir a vontade de Deus para a sua vida, seguir a orientação de Deus para a sua vida, você segue os seus próprios interesses, você segue o seu próprio desejo, que acaba se transformando num Deus. Para nós, tivemos até uma série, Falsos Deuses, os ídolos tão comuns da nossa vida, está lá no nosso canal do YouTube. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, inscreva-se. Eu sempre ouço isso também, lá nos vários canais que sigo. Inscreva-se no canal. Veja, reveja, caso você já tenha visto, essa série sobre os falsos deuses, os ídolos, aos quais acabamos seguindo. Exatamente o que Moisés está avisando ao povo para não fazer. Não desobedeçam à vontade de Deus para a vida de vocês.
não sigam por caminhos que os afastem de Deus, os caminhos dos falsos ídolos. Então, a grande escolha, a principal escolha, talvez a base de toda e qualquer escolha é: se eu vou por aqui, eu estou agradando a Deus ou desagradando a Deus? Por aqui ou por ali? Qual das duas opções segue a vontade de Deus para a minha vida e qual não segue? Resumindo, o que Moisés está nos alertando, se nós obedecemos à vontade de Deus, seremos abençoados. Aquela história da consequência, né? E também, como vimos na primeira mensagem dessa série aqui, é uma questão de condicionalidade. Se nós queremos ser abençoados, nós precisamos obedecer. Se não estamos preocupados com isso, aí a gente faz o que a gente quiser. Mas, quando desobedecemos, a palavra é até muito pesada, não é verdade? Mas é a palavra bíblica. Se desobedecermos, seremos amaldiçoados. E essa questão básica, ela é tão importante que Moisés, já sabendo que ele não iria entrar na terra prometida, já sabendo que o povo ia ficar sem a orientação dele, ainda que confiando em Josué, mas é aquela história, todo líder fica um pouco inseguro na hora de passar o bastão. O que Moisés orientou o povo a fazer depois de cruzar o Jordão? Eles deveriam, já na terra prometida, se posicionar num vale, onde caberiam aquelas centenas de milhares de pessoas, num vale entre dois montes, que formam uma concha acústica natural. Não vou arriscar o nome, um dos montes Arebal, o outro eu não lembro agora e eu não anotei. O que Moisés orientou o povo a fazer? Na verdade, orientou os sacerdotes a fazer. Os sacerdotes deveriam selecionar alguns levitas que subiriam a um dos montes e lá de cima eles proclamariam as bênçãos do Senhor, que seriam do povo caso obedecessem à lei de Deus. E de cima do outro monte, os levitas proclamariam as maldições de Deus para o caso de quem não obedecesse à palavra de Deus. De uma forma bem lúdica, né? O monte X é o da bênção, o monte Y é o da maldição, e ouvindo aquela sequência de bênçãos e maldições que foram colocadas por Deus, que são alertas de Deus, não são ameaças de Deus. Às vezes nós confundimos as maldições da Bíblia como respostas, ações de um Deus duro, um Deus vingativo. Não é isso. Se o seu filho, nós temos ali a pequena Antônia, se a pequena Antônia, quando logo começar a caminhar, olhar aqueles dois furinhos na parede, e impressionante como as crianças se sentem atraídas por esses furinhos na parede, e tentar enfiar o dedinho dentro do furinho na parede, e os pais puxarem a sua mão, eles estarão sendo maus ao fazerem isso? Ruins? Estão protegendo a criança de algo que poderia lhe causar dano. Né? Todo mundo sabe que o furinho na parede, dependendo da forma como você enfia o dedinho dentro dele, pode te dar um choque. 110 para um adulto não é grande coisa, mas para uma criança é. Deus, quando nos orienta a seguir determinado caminho e a não seguir outros determinados caminhos, Ele não está sendo um Deus que gosta de cercear a nossa liberdade. Ele está nos protegendo. Ele está limitando a nossa liberdade para o nosso bem. Temos toda a liberdade do mundo, inclusive para enfiar o dedo na tomada, mas eu não acho que é uma boa ideia, sinceramente. Graças a Deus, essa eu nunca fiz. Portanto, nós temos diante de nós, permanentemente, escolhas que precisaremos fazer. Se fizermos a escolha segundo a vontade de Deus, seremos abençoados. Se fizermos escolhas
que contrariem a vontade de Deus, iremos sofrer as consequências. E aí cabe um porém, uma ressalva muito importante. Infelizmente, nós não somos ilhas. Nesse aspecto é infelizmente, né? Felizmente em vários outros aspectos. Não somos ilhas, nós não vivemos sozinhos. Nós vivemos em comunidade. E o erro de um pode nos prejudicar. A escolha de uma terceira pessoa pode trazer consequências ruins para a nossa vida. E não há como impedirmos isso. E não há como termos controle sobre a vida da outra pessoa. Um excelente exemplo, ficando aqui no texto que estamos seguindo de Josué, foi a péssima escolha que Acã fez. Quando ele escolheu desobedecer a ordem de Deus e separar alguns bens para escondê-los, para ficar com ele causou a morte, a sua própria morte, a morte da sua família e a morte de 36 dos seus irmãos que foram derrotados na frente da cidade de Ai. Ele causou a morte de pessoas por conta da escolha dele. Por que não apenas ele colheu as consequências negativas da sua escolha? Porque essa é a realidade que nós vivemos. As escolhas de uns interferem na vida dos outros. E a gente não tem controle sobre isso. A gente não consegue controlar a forma como as outras pessoas vão agir. A gente pode tentar influenciar, mas nem sempre é possível. Pelo contrário, muitas vezes, ao tentarmos excessivamente controlar o outro, acabamos ficando doentes. Vocês sabem que existe uma doença psicológica chamada codependência, em que você começa a querer viver a vida da outra pessoa por ela, para impedi-la de fazer escolhas ruins. E isso não é saudável. Não é. Então, nós sofremos as consequências das nossas escolhas e sofremos as consequências das escolhas das outras pessoas. Sobre as escolhas das outras pessoas, nós não temos controle. Mas você tem controle sobre as suas escolhas. Então, concentre-se nelas. E aí eu lhe pergunto, onde você tem baseado as suas escolhas? Pare e pensa um pouquinho. Não responde para mim, não. Pense um pouco nisso agora. Você tem buscado a direção de Deus para as suas escolhas? Para as suas decisões? Ou você simplesmente decide? Surge oportunidade, você agarra a oportunidade e vai em frente, sem medir as consequências. Ou às vezes até medindo as consequências, mas utilizando para isso a sabedoria humana e não perguntando para Deus o que Ele acha daquilo que você pretende fazer. Olha, gente, tem um provérbio, eu vou até projetar aqui para que você possa ler junto comigo. Vamos ler juntos? Há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. A sabedoria humana, muitas vezes, é loucura e pode nos conduzir à morte. Um caminho que parecia excelente e a gente vai por ele e quebra a cara e se dá muito mal e colhe consequências muito ruins. Então, nem tudo é óbvio. Nós precisamos buscar a direção de Deus, porque é muito fácil escolhermos mal. Em relação à conquista da terra prometida, por exemplo, que estamos buscando ali a nossa inspiração, além de Deus ter dito, não especificamente apenas para a terra prometida, mas de uma forma genérica, que era necessário obedecer à lei de Deus para ser abençoado, e quem desobedecesse sofreria as consequências por isso. Além disso, especificamente em relação à terra prometida, Deus deu um alerta. Esse alerta está lá em Êxodo,
capítulo 34. Então, se você abriu a sua Bíblia em Deuteronômio, é só voltar um pouquinho para Êxodo. Êxodo 34. Eu vou ler dos versículos 11 ao 16. Obedeça às ordens que hoje lhe dou. Expulsarei de diante de você os amorreus, os cananeus, os hititas, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Acautele-se para não fazer acordo com aqueles que vivem na terra para a qual você está indo, pois eles se tornariam uma armadilha. Pausa. Não seria tão mais fácil se Deus já eliminasse de vez aqueles povos todos e deixasse a terra limpinha, arrumadinha, para quando o povo lá chegasse, encontrar tudo arrumado? Né? Joga uma bomba de nêutrons ali, mata todo mundo, mas as construções ficam todas ali e pronto. Não seria mais fácil? Pois é, mas não é assim que Deus escolheu. Há até considerações de que se Deus eliminasse todos os habitantes da terra, as feras selvagens se multiplicariam e tornariam a vida do povo escolhido complicada. Pô, mas eu acho que um monte de gente com espada é mais complicado do que um leão ou dois, né? Não sei. Eu não estou aqui para tentar entender a mente de Deus, está muito acima do meu padrão. O fato é que foi assim. A gente, na nossa vã sabedoria, fica achando que poderia ter sido melhor, que Deus poderia ter feito de outro jeito, né? Muitas vezes a gente cai nessa. Poxa, acho que Deus não me fez não acertou a mão no meu caso. Não tem muita gente que fica assim, por que eu sou assim? Por que eu sou assado? Deus errou comigo. Infelizmente, às vezes acontece isso. Não, gente, olha só, Deus não errou. Deus não erra. Deus é perfeito. Mas Ele permite que coisas que nos desagradam ou que nos machucam aconteçam conosco. Ele permite. Motivos, muitas vezes, nós não entendemos. E essa situação aqui da terra prometida, de Deus ter prometido para o seu povo uma terra que já era habitada, e ainda ter dito para o seu povo que eles teriam que eliminar aqueles povos, é uma coisa que deixa muita gente assustado com a Bíblia. Essas passagens do Antigo Testamento de mulheres e crianças sendo mortos, isso é uma coisa sanguinária, brutal. E a gente não entende por que isso. Mas vejam, o texto, de certa forma, vai explicar para nós o porquê. Então, continuando, né? Dissemos que Deus, por meio de Moisés, está dizendo ao povo para se acautelar, para não fazer acordo com aqueles que vivem na terra para a qual eles estavam indo, pois esses acordos se tornariam armadilhas. E ele continua então, pelo contrário, derrube os altares deles, quebre as suas colunas sagradas e corte os seus postes sagrados. Nunca, versículo 14, nunca adore nenhum outro Deus, porque o Senhor, cujo nome é zeloso, é de fato Deus zeloso. E aí ele repete, acautele-se para não fazer acordo com aqueles que já vivem na terra. Pois, olha a explicação, quando eles se prostituírem, seguindo aos seus deuses e lhes oferecerem sacrifícios, convidarão você e poderão levá-lo a comer dos seus sacrifícios e escolher para os seus filhos, pior ainda, né? Mulheres dentre as filhas deles, porque quando elas se prostituírem, seguindo os seus deuses, poderão levar seus filhos a se prostituírem também. Acautelem-se. Não seja precipitado nas suas escolhas, porque a precipitação poderá lhe custar muito caro. Acautele-se. Cuidado ao escolher. E a explicação está aqui. Porque aqueles povos eram idólatras. Aqueles povos tinham rituais de fertilidade que envolviam relação sexual.
Daí o termo prostituição cultual. Os homens e as mulheres, normalmente jovens, iam para os templos para se prostituírem, porque eles acreditavam que as relações sexuais em determinada época do ano iriam agradar os deuses, que por sua vez iriam responder positivamente com chuva, com um bom tempo. Era uma sociedade agrária, uma sociedade que dependia dos elementos. Se não chovesse, ia morrer todo mundo de fome. E eles acreditavam que, realizando esses rituais, eles seriam beneficiados. Pela manhã eu dei um exemplo de um tipo de ritual que envolve relações sexuais também, mas não desse povo, e sim dos gregos. Os gregos, tão filosóficos, né? Eles também tinham seus rituais de fertilidade, as chamadas bacanais. Reuniões, né, em nome do deus Baco, em que ninguém é de ninguém, apaga a luz e ninguém é de ninguém. Óbvio que hoje em dia as pessoas fazem isso, não estão pensando em fertilidade nenhuma não, né? Estão pensando em outra coisa. Mas a origem dessas atividades tinha a ver com a adoração aos deuses que poderiam conceder bênçãos materiais, ou a chuva, o sol e etc. Os astecas, por exemplo, eles arrancavam fora o coração das suas vítimas e ofereciam ao deus Sol, para garantir que o sol nasceria de novo no dia seguinte. Então, se eles acreditavam que se eles deixassem de arrancar o coração das suas vítimas, o sol não nasceria mais. São rituais absurdos, né, aos olhos de qualquer pessoa, se bem que tem muito antropólogo que acha que não se pode julgar, né? Não, que isso, né? Não julgue o ritual do outro, vamos respeitar o ritual do outro, respeitar arrancar o coração fora, né? Tá bom, ok. Gente, onde não há Deus, entra esse tipo de loucura. O homem tentando apaziguar o sobrenatural, tentando conquistar o favor do sobrenatural. Mas além desses rituais de fertilidade, os povos cananeus tinham também um ritual, que era o ritual do infanticídio. Eles queimavam os seus primogênitos ao deus do Moloque. E há passagens na Bíblia específicas em que Deus diz que isso era uma abominação. Uma abominação. Eram esses os rituais que aqueles povos faziam. Daí compreendermos, né, há muitos autores que creem que a motivação de Deus em determinar ao seu povo que eliminasse aqueles povos era justamente em resposta às atitudes deles, aos seus rituais de fertilidade, aos seus rituais de infanticídio. E Deus, então, julgou-os e condenou-os. E o seu povo é que deveria conduzir essa condenação. Acautele-se. Não seja precipitado nas suas escolhas. Então, deixa eu te perguntar. Você busca a direção de Deus, a orientação de Deus, antes de fazer suas escolhas? Eu não estou me referindo a escolhas pequenas, simples, eu estou me referindo a questões maiores, que certamente trarão consequências maiores. Pensa um pouquinho. Você pergunta para Deus o que você deve fazer antes de decidir? Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu dei essa manhã esse exemplo. Há 8 anos, o meu carro, na época, estava terminando os 3 anos da garantia. E a montadora, não vou dar o nome da montadora, a montadora entrou em contato comigo e me ofereceu um
uma super oferta. Eu entregaria o meu carro de volta para eles, a uma cotação boa, acima do que eu conseguiria numa agência, e eu levaria, né, o novo carro daquele mesmo modelo. Pô, carro lindo, lindo carro. Eu nem pensei duas vezes. Eu vou ser honesto com você. Eu só olhei se cabia no meu orçamento. Cabia. Então, ótimo. E fui. E foram 8 anos de muita alegria e de muita encheção de saco. 8 anos. Ironicamente, foi o maior tempo que eu fiquei com o carro. Eu nunca fiquei mais de 3 anos com o carro, nem carro usado. Esse eu fiquei 8 anos. E, por exemplo, tem quase 2 anos que o meu carro faz barulho. E quem me conhece sabe como eu gosto de carro que faz barulho. E ele faz barulho, e toda vez que ele fazia barulho, eu pensava assim, isso, aprende, Leonardo, aprende. Foi um espinho na minha carne, para eu aprender a consultar o Senhor antes de trocar de carro. Estou rindo aqui, né? Estou rindo. Mas é um pequeno exemplo, uma coisa muito prática, né? E louvado seja o Senhor, já foi. Mas dessa vez, foi debaixo de muita oração, que ele foi. E demorei, olha, perseverei, não vou trocar, ele vai parar de fazer barulho, não parou. Até que uma nova oportunidade surgiu, mas dessa vez, debaixo de oração, meus irmãos, debaixo de oração. Como fazer isso? Como consultar a Deus antes de tomar uma decisão como essa de trocar de carro? Como consultar a Deus? No tempo de Josué, no tempo da Terra Prometida, Deus criou uma forma dele se comunicar diretamente com o povo, que era o Urim e o Tumim. Ninguém sabe exatamente o que era isso, tá? Tem gente que afirma que era uma coisa, tem gente que afirma que era outra coisa. Enfim, né? O Talmud, que é um dos textos sagrados dos judeus que se somam à Bíblia, ele afirma que o Urim e o Tumim eram 2 daquelas 12 pedras do peitoral que o sumo sacerdote usava, né? Quem viu as novelas da Record ou lá o The Chosen já deve ter visto que o sumo sacerdote usava um peitoral com 12 pedras preciosas, cada uma delas representando uma das 12 tribos de Israel. E o Talmud diz que o Urim e o Tumim eram 2 dessas pedras que, quando se fazia perguntas objetivas para elas, devo fazer isso? A resposta era sempre sim ou não. Não tinha resposta, não era inteligência artificial não, tá? Era sim ou não. E aí fazia-se a pergunta e uma das pedras brilhava se fosse sim, a outra brilhava se fosse não. Então, basicamente é isso. Tá? Ninguém sabe, volto a dizer, ninguém sabe exatamente o que era. Mas provavelmente era alguma coisa nesse sentido, uma espécie de oráculo. Aliás, o oráculo de Delfos também era assim. As perguntas tinham que ser muito objetivas, porque as respostas seriam sim ou não, ou se a resposta fosse um pouquinho mais complicada, você não ia entender. Então, era assim que a coisa funcionava. Devo fazer isso? Sim ou não? Mas nós não temos mais isso. Ainda assim, foi ordenado que houvesse consulta. Êxodo, capítulo 27, versículos 18 a 21. Alegoricamente, Urim e Tumim, as palavras hebraicas Urim e Tumim, podem representar revelação e verdade. Nós temos que buscar a revelação de Deus para alcançar a verdade. Eles faziam dessa forma. Vejam, então o Senhor disse a Moisés: chame Josué, filho de Num, homem em quem está o Espírito, e impõe as mãos sobre ele. Faça-o apresentar-se ao sacerdote Eleazar e a toda a comunidade, e o comissione na presença deles. Dele parte da sua autoridade para que toda a comunidade de Israel lhe obedeça. Olha só, era o homem escolhido.
era o homem sobre quem estava o Espírito, e mesmo assim ele deverá apresentar-se ao sacerdote Eleazar, que lhe dará diretrizes ao consultar o Urim perante o Senhor. Josué e toda a comunidade dos israelitas seguirão suas instruções quando saírem para a batalha. O fato, independente do que fosse o Urim e o Tumim, o fato é que a liderança de Israel não podia tomar decisões sobre a guerra de conquista da terra prometida sem consultar a Deus. Mas eles se precipitaram. Isso está em Josué, capítulo 9. Você pode abrir a sua Bíblia, mas eu não vou ler para você os versículos. Eu vou fazer um resumo rápido do que aconteceu, do que está descrito ali no capítulo 9. Resumindo, Israel entrou na terra prometida, destruiu Jericó, destruiu Ai, conquistou Betel, conquistou Betel, se apresentou diante do Senhor lá naqueles montes, se reconsagraram ao Senhor. Enquanto isso, as notícias circularam. Todo mundo da região estava sabendo que eles estavam ali e que eles estavam destruindo geral. O que aqueles reis fizeram? Se uniram. Fizeram uma aliança coletiva contra Israel, com exceção de um povo, os gibeonitas. Os gibeonitas pararam e pensaram assim: esses caras estão agindo debaixo do poder de um Deus que é muito superior a tudo que a gente conhece. Nós não temos como vencê-los. E aí você conhece o ditado, que provavelmente já existia naquele tempo: se você não pode vencê-los, una-se a eles. E eles então pensaram, de forma muito inteligente: se a gente simplesmente chegar lá, bater na porta da tenda deles pedindo uma aliança, eles vão morrer de rir e vão nos matar. Então a gente tem que armar um esquema aqui. Vamos enganá-los. Porque a palavra de Deus realmente diz que não era para eles fazerem aliança com ninguém daquela terra. Mas diz que povos de fora da terra prometida, que se rendessem, poderiam ser poupados, desde que se submetessem e prestassem serviço obrigatório para Israel. Isso está previsto na lei. A submissão do vencido. Vem cá, vai querer brigar comigo? Não, eu me rendo. Então tá bom, você vai trabalhar para mim e você vai viver. Ou luta pela tua vida e morra. Simples assim. Talvez, a gente não sabe, esse povo soubesse dessa possibilidade. O fato é que eles se apresentaram à liderança de Israel como se estivessem vindo de longe. Eles chegaram com comida estragada, com roupas rasgadas, com os arreios dos animais rasgados, animais cansados. Eles chegaram como se tivessem terminado uma maratona. E disseram para os israelitas, os líderes de Israel, que era um povo que vivia muito longe, que tinha ouvido falar do poder de Deus e que queria se submeter a eles. O que os líderes tinham que fazer? Obedecer à lei e consultar a Deus, porque Deus sabe melhor do que nós o que é melhor para nós, e porque Deus consegue enxergar muito além do que nós somos míopes. Não é à toa que somos comparados com ovelhas, com um bichinho míope também. Eles não perguntaram nada. Era tão óbvio que aquele povo estava vindo de longe, né? Isso você acompanha, leia depois o capítulo 9, você verá isso. Era tão óbvio que não fazia sentido perguntar, incomodar Deus com uma pergunta dessa. Não, isso é evidente, é óbvio. Eu também achei que fosse óbvio que era bom eu trocar meu carro por um outro e me dei mal. Nem sempre o óbvio é o correto. Cuidado. Os líderes acreditaram, não consultaram o Senhor e fizeram uma aliança defensiva com os gibeonitas, jurando que iriam protegê-los. E aí, meus irmãos, é o que Eclesiastes,
vou ler rapidamente aqui para vocês, capítulo 5, versículos 4 a 6, nos diz: quando você fizer um voto, cumpra-o sem demora, pois os tolos desagradam a Deus. Cumpra o seu voto. É melhor não fazer voto do que não cumprir. Não permita que sua boca o faça pecar. Então, se você promete alguma coisa, você tem que cumprir. Melhor não prometer. Aliás, Jesus, no Sermão do Monte, ele disse isso: não jurem, não criem esse problema para vocês, que a sua palavra seja sim ou não. Se for sim, é sim, se for não, é não, mas não fica jurando. Não crie compromissos que talvez você não possa cumprir. E no momento que você faz o compromisso, você é obrigado a cumprir. É o que Eclesiastes está dizendo aqui para a gente. Aqueles homens, então, quando souberam, os líderes de Israel, o povo de Israel, quando soube que os gibeonitas não viviam longe, viviam pertinho ali no outro monte, logo depois, ficaram muito revoltados. E se voltaram contra os seus líderes. Como é que vocês fazem um negócio desse? Como é que vocês criam uma situação dessa para nós? E aí, nessa hora, os líderes agiram corretamente. Ao invés de ceder ao clamor do povo e eliminar os gibeonitas, eles honraram a palavra dada. Honraram a palavra dada, defenderam os gibeonitas e defenderam, inclusive, dos outros reis que atacaram os gibeonitas porque tinham feito aliança com Israel. Foram lá em defesa dos gibeonitas. E Deus lhes deu uma tremenda vitória, que é assunto do próximo domingo. O que é importante para nós é entendermos que precisamos honrar a nossa palavra. Temos que ter muito cuidado ao tomar uma decisão, mas na hora que a gente toma a decisão, a gente vai ter que enfrentar as consequências. Só que a gente não vai enfrentar essas consequências sozinho. A gente vai estar com Deus do nosso lado, inclusive para enfrentar as consequências. Mas não muda o fato de que não devemos nos precipitar nas nossas escolhas. Não devemos decidir sem consultar o Senhor. E aí eu lhe pergunto, diante dessa historinha toda que eu contei aqui para você, quais lições Josué capítulo 9 nos ensina? Amparado pelos outros textos que também foram lidos, de Deuteronômio, de Êxodo. Que ensinamento a gente tira disso? O primeiro deles é que é fundamental buscarmos a orientação de Deus antes de tomarmos as nossas decisões, antes de fazermos as nossas escolhas. Fundamental. Mas a gente não tem Urim e Tumim? Como é que a gente vai perguntar para Deus se deve ou não deve fazer determinada coisa? Como consultar ao Senhor? João capítulo 16, versículo 13. Abra, por favor. João 16, 13. Realmente, não precisamos mais do Urim e do Tumim, porque nós temos o Espírito Santo de Deus a nos orientar. Mas, quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. Leonardo, mas eu não consigo ouvir a voz do Espírito Santo. Eu oro e não ouço nada. Ok, eu vou dizer para vocês, eu já ouvi audivelmente a voz de Deus. Eu quero fazer isso, não faça isso. Então vou fazer o quê? Faça aquilo. Já ouvi, mas foi uma vez só. Nos meus 40 anos de cristão, só teve uma vez que eu ouvi a voz de Deus de uma forma clara, audível, daquela de você ficar olhando assim, quem está falando? Então não é comum isso. O mais comum
é você ter aquele famoso insight. Você está lendo a palavra de Deus, e aí é como se a palavra de Deus saltasse em cima de você. Caramba, é isso! Está aqui a resposta que eu precisava. Então leia a palavra de Deus. Leia cotidianamente. Não é ler em busca de uma direção. Leia, medite naquilo que você está lendo e o Senhor, o Espírito Santo, falará com você. Num texto que, de repente, não tem absolutamente nada a ver com o que você está passando. Também já aconteceu comigo. De eu estar lendo um texto, estar meditando no texto e... Caramba, é isso. Essa é a resposta que eu precisava. E não tinha nada a ver com a minha situação. Mas Deus usa a palavra dele. Mas se mesmo assim você não se sentir seguro em relação à decisão, não se precipite. Busque o conselho de pessoas confiáveis. Não vai buscar o conselho de qualquer um, né? Por favor. Busque o conselho de pessoas confiáveis, pessoas que você acredita que também busquem a direção de Deus. Gente, meu irmão, minha irmã, eu preciso que você me ajude aqui. Eu tenho que tomar uma decisão e você ora comigo, estou orando, estou pedindo a Deus, não estou sentindo firmeza no que eu tenho que fazer. Você ora comigo? E aí a pessoa ora com você, a pessoa está ali junto com você, dá a opinião dela e você vai ouvir diferentes opiniões. É como está em Provérbios, capítulo 11, versículo 14. Não havendo sábia direção, cai o povo, mas na multidão de conselheiros há segurança. E digo mais, Paulo, ele lá aos Colossenses, capítulo 3, versículo 15, disse que a paz de Cristo seja o árbitro, o juiz em seus corações. Então, enquanto você não tiver paz em relação àquela decisão, não se precipite. Busque a palavra, busque o Espírito diretamente por meio de sonhos ou revelações, visões. Creio nisso, nós cremos nisso tudo, tá? Nossa igreja não acredita que os dons morreram, não. Eles continuam acontecendo. A gente só não fica falando em línguas no púlpito porque Paulo disse que na reunião pública não é para fazer isso. A gente está obedecendo o que Paulo fala. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 14. No púlpito, na reunião coletiva, só se fala em língua se tiver alguém com o dom de interpretá-las. Senão não se fala. É para edificação pessoal em casa. Aquele que o tiver, tá? E nós não cremos que o falar em língua seja um sintoma, né, uma comprovação de que a pessoa tem o Espírito Santo, não. Porque nós cremos que quem nos conduz ao arrependimento é o Espírito Santo. Então não é possível você dizer que Jesus Cristo é o Senhor se não for pelo Espírito. Fechando o parênteses teológico aqui, voltando então à questão, o Anderson está rindo ali, eu não resisto, eu tenho que abrir meus parênteses teológicos, porque, gente, é complicado. Imagina, você tem um amigo seu que é pentecostal, aí o cara chega para você e fala, ei, você fala em línguas? Não. Ah, então você não tem o Espírito Santo. Como assim não? Eu creio que Jesus Cristo é o Senhor, como é que eu não tenho o Espírito Santo? Só porque eu não falo em línguas? Gente, eu fui 20 anos de igreja pentecostal, né? Tinha vergonha de ser pentecostal, dizia que era carismática. Mas, enfim, o fato é que, não vou falar o nome, óbvio, né? São nossos irmãos em Cristo também, só que interpretam a palavra de Deus de uma forma diferente da gente. Isso não compromete a salvação de ninguém, gente. A salvação é pela fé no sacrifício de Cristo. A salvação é pela graça mediante a fé no sacrifício de Cristo. É isso que traz a salvação. Se o cara quer falar em línguas, é direito dele, que fale. Entendeu? Aqui é que não vai dar. Desculpe, aqui não vai dar. Entendeu? Fala em casa. Tá? Então, é simples assim. É só a gente combinar. É tudo uma questão de combinar. A gente combina antes e ninguém vai ficar chateado. Que a paz de Cristo seja o árbitro em seu coração. Essa é a grande lição que aprendemos desse texto. Consulte ao Senhor, não se precipite. Consulte pedindo diretamente ao Espírito Santo,
lendo a palavra de Deus, meditando na palavra de Deus, pedindo o conselho de outras pessoas que você creia, que também busquem a palavra de Deus, a vontade de Deus para as suas vidas, e aí tome a decisão, com fé, com confiança, quando você sentir paz no seu coração. Mas não é a única lição que a gente pega desse texto, não. Para encerrar. Já me estendi um pouco. A outra lição é que mesmo se você decidir mal, mesmo se você comprar o carro errado, o Senhor vai te abençoar. Ele vai converter o mal em bem. Você vai sofrer um pouquinho. Faz parte. São as consequências. Mas o Senhor vai estar contigo mesmo na decisão errada. Ele nunca te abandona. Se você não quiser abandonar o Senhor, se você não for como filho pródigo e for para longe dele, ele nunca vai para longe de você. Ele vai sofrer junto contigo. Pô, meu filho, não é assim? Os que são pais aqui, a gente não sofre junto com os filhos quando eles tomam decisões erradas? Mas a gente abandona o filho porque ele toma uma decisão errada? De jeito nenhum. Se nós, que somos humanos, falhos, estamos ali junto com os nossos filhos, vocês acham que o nosso Pai Celestial, que é perfeito, vai nos abandonar porque fizemos uma escolha infeliz? Certamente não. Certamente não. Então essa é a segunda lição. O Senhor vai converter o mal em bem. Como vemos lá em Gênesis, no caso de José. No caso de José, em que os irmãos quiseram o mal dele, mas Deus converteu aquele mal em bem, nas palavras do próprio José, para a salvação de todos. Então, meus irmãos, não fiquem preocupados. Já tomei a decisão errada. E agora? E agora vamos clamar juntos ao Senhor, para que Ele, na sua misericórdia, livre você das consequências, ou pelo menos uma boa parte delas, e você tenha mais discernimento da próxima vez. Eu espero ter tido dessa vez mais discernimento. Tá? Então, você está precisando da direção de Deus? Quem está precisando da direção de Deus aí? Sempre, né? Mas eu pergunto uma questão, se você estiver nesse momento da sua vida, diante de uma escolha, de uma decisão, algo bem específico, eu quero orar por você. Mas eu também quero orar por quem já tomou a decisão e já está colhendo as consequências da decisão. Eu também quero orar por você, para que o Senhor haja com misericórdia na sua vida.